Actress Natalie Wood was found dead today. Her body was found floating here. Officials said she apparently drowned accidentally. But nothing further on the circumstances. Natalie Wood foi a atriz mais quente de Hollywood em uma geração. Ela foi de estrela mirim a grande celebridade. Era como se ela tivesse nascido para ser filmada. A Natalie era uma estrela com todas as letras. I don't think about you when we're not together. Ela se casou com a lenda do cinema Robert Wagner não uma, mas duas vezes. I'm not making any sense. E o casal possuía um estilo de vida espetacular. Eles eram o casal dos sonhos de Hollywood, o ideal. Mas em 29 de novembro de 1981, no que era para ser um relaxante fim de semana, Natalie Wood, então com 43 anos, foi encontrada morta. Cause of death will be certified as accidental drowning. O veredito nunca agradou completamente a imprensa. The question of why Miss Wood left the yacht and drowned is yet to be answered fully. Agora, o médico legista Michael Hunter está trazendo uma nova abordagem a um dos mistérios mais persistentes de Hollywood. Foi um acidente, um suicídio ou algo mais sinistro? Eu quero entender como essa mulher fisicamente saudável acabou se afogando no Pacífico. Autópsia de famosos. Natalie Wood. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Esse é o relatório da autópsia da Natalie Wood. E aqui dentro tem um monte de informações sobre os dias, meses e anos que precederam a morte. Eu quero descobrir o que a autópsia da Natalie pode revelar sobre o que aconteceu de tão errado naquele simples cruzeiro. Sexta-feira, 27 de novembro de 1981. Natalie e seu marido, Robert Wagner, estão em Marina del Rey, no sul da Califórnia, preparando-se para um cruzeiro de fim de semana até a ilha de Santa Catalina em seu barco, o Splendor. Todo ano, nesta época, eles costumam convidar um grupo de amigos para a viagem de mais de 100 quilômetros. Mas neste ano, apenas um convidado apareceu. Oi! Oh, Chris! O ator Christopher Walken. Oi, Chris. Que bom te ver. No momento, Natalie e Christopher estão coestrelando o filme de ficção científica Projeto Brainstorm. É a mais nova tentativa de reviver a carreira em declínio da atriz. Com 43 anos de idade, ela não atende mais às expectativas juvenis de Hollywood. Obrigada. Era uma época difícil porque ela estava sentindo a passagem do tempo. Ela estava preocupada que os papéis iam ficar mais difíceis de conseguir. Ela ainda fazia filmes, eles só não faziam sucesso. Ela ainda era uma mulher muito bonita, mas não era mais o momento dela. Quando ela foi escalada para o projeto Brainstorm, foi uma oportunidade para Natalie se restabelecer como uma atriz séria, para ser considerada mais uma vez como alguém digna de um Oscar. Mas atuar ao lado de Christopher Walken aumenta a insegurança de Natalie. O Christopher Walken fazia o marido dela, ele era mais novo que a Natalie. Ela estava com 43, que é uma idade perigosa para uma atriz em Hollywood. Ela estava preocupada com umas cenas de flashback do casamento em que ela ia ter que parecer ainda mais jovem. Natalie Wood nasceu em 1938 em São Francisco. O cinema foi muito importante para ela e para sua irmã, Lana, desde a infância. Eu e a Natalie tínhamos 8 anos de diferença. A minha família era praticamente comandada pela minha mãe. Com toda certeza. E ela adorava tudo que tinha a ver com Hollywood. A mãe de Natalie decidiu que transformaria sua filha mais velha em uma estrela. A mãe da Natalie, a Maria, era completamente obcecada. Ela preparou a Natalie para o estrelato, para a grandeza, desde o nascimento. A mãe praticamente vivia a vida através da filha. Ela era uma garotinha linda, perfeita, que ia ter tudo o que a mãe sempre sonhou para si. A visão de Maria se concretizou quando, aos 7 anos, Natalie alcançou o sucesso graças a um papel no filme clássico De Ilusão Também Se Vive. Ela
recebeu aquele papel e transformou em algo que todo mundo se lembra. A primeira coisa que eu notei na autópsia é que o cabelo era longo e castanho, os olhos eram castanhos e ela tinha o corpo de uma mulher caucasiana bem nutrida e bem desenvolvida. A autópsia afirma que não havia lesões no escalpo ou no crânio. No entanto, havia vários pequenos ferimentos superficiais nas pernas. Aprofundando, eu vejo que o pulso esquerdo estava levemente deformado. Isso é típico de um osso quebrado, que não se curou direito. Em 1948, Natalie, com 10 anos, estava filmando uma cena de ação para seu mais novo filme, A Grande Promessa. A Natalie tinha que atravessar uma ponte. E o homem que ia ativar a destruição da ponte acabou errando o momento. Este vídeo mostra o verdadeiro momento do erro. Como a ponte desabou cedo demais, Natalie corria um risco real. Mas o diretor não percebeu e continuou filmando. Eles adoraram o modo como a cena ficou e disseram: continua filmando, continua. Devido ao esforço de se segurar para não cair na torrente, Natalie quebrou o pulso. Este momento a assombrou pelo resto da vida. Foi realmente traumatizante. E para o resto da vida, ela teve um medo intenso de água. Ela tinha medo de se afogar. A minha dúvida é como uma mulher que tem fobia de água acaba se afogando no Pacífico. Dá pra ver no exame toxicológico de sangue da Natalie Wood que ela tinha ciclizina no sistema. A ciclizina é um antihistamínico e é usado para enjoo em barcos. Ela interfere nos impulsos nervosos entre o ouvido interno e o cérebro, que causam náusea. O fato dela ter tomado ciclizina se encaixa com o que a gente sabe sobre as últimas 24 horas dela. A travessia de 7 horas até a ilha de Santa Catalina foi intensa. O capitão até considerou abandonar a viagem e dar meia volta. Mas, na tarde de sábado, o iate Splendor está ancorado com segurança a cerca de 200 metros do litoral da ilha e da pequena comunidade de Two Harbors. A região geralmente está repleta de turistas, mas no final de novembro há bem poucos visitantes. Por volta das 2 da tarde, Natalie e Walken decidem levar o bote do Splendor à costa. Eles não avisam a Wagner que estão saindo. Two Harbors possui apenas um bar, Dogs Harbor Reef. Natalie e seu colega de filmagem começam a beber no meio da tarde. Ela adorava vinho. Ela não costumava beber destilados. Ela às vezes bebia um Blood Mary. Ela bebia socialmente. Quando abriram o estômago dela, sentiram um cheiro forte de álcool. O teste revela 0,14% de álcool no sangue dela. Quase o dobro do limite para dirigir nos Estados Unidos. Nós já sabemos que tinha ciclizina no sistema dela, o que amplifica os efeitos intoxicantes do álcool. Eu fico surpreso dela ter sido tão irresponsável. Misturar drogas dessa forma pode ser incrivelmente perigoso. Os funcionários do Dogs Harbor Reef estavam acostumados com a presença de celebridades e não deram atenção às 2 estrelas de cinema bebendo no bar. Mas a indústria de fofocas de Hollywood já estava interessada em Natalie e Walken há algum tempo. O Christopher Walken gostava da Natalie Wood. Ele gostava dela e ela gostava dele. Depois de um tempo, nós da imprensa começamos a ouvir que talvez eles se gostassem um pouco mais do que deveriam. Após quase 40 anos na esfera pública, Natalie estava ciente dos rumores sobre ela. Ela sabia que os outros observavam ela, julgavam ela. E isso se tornou exaustivo depois de um tempo. Se tornou um problema para ela. Ela queria voltar a ser uma pessoa normal. No relatório, dá pra ver que ela tinha uma receita para Placidil, um sonífero muito forte. A receita era para 30 comprimidos, era de um mês antes e tinha poucas pílulas sobrando. Então nós podemos concluir que ela estava tomando um comprimido por dia. Ela tinha medo de ficar sozinha. Então ela tomava remédio para poder dormir.
acabou virando um hábito, uma daquelas coisas que parecem bem normais. A dificuldade de Natalie para dormir remontava à sua infância e à relação intensa com sua mãe. Elas eram quase uma só, como se estivessem grudadas de um jeito terrivelmente prejudicial. Como ela era uma atriz mirim, a mãe acabou criando esse medo nela de que ela seria ou poderia ser sequestrada. E a Natalie começou a ter um medo intenso de ficar sozinha. Natalie recorreu aos soníferos para aliviar sua ansiedade. Ela estava em Hollywood, que é praticamente o centro da hipermedicação. Todos os problemas eles consertam com um comprimido. São 3 da tarde. Natalie e Christopher Walken estão bebendo sem parar há 1 hora. Eles saíram do Splendor sem avisar Wagner. E, ao perceber que eles não estavam no iate, ele pede que o capitão Dennis Davern chame um táxi aquático para ir à terra firme. Wagner e a Natalie adoravam se alfinetar, mas às vezes passava dos limites. Ela bebia muito, ele bebia muito, e era um território muito perigoso. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas embriagadas têm funções cerebrais reduzidas, e isso leva a decisões ruins e, geralmente, a situação acaba saindo do controle. 28 de novembro de 1981, no dia anterior à sua morte, Natalie, seu marido Robert Wagner, o ator Christopher Walken e o capitão do iate, Dennis Davern, estão bebendo em um bar na costa oeste da ilha de Santa Catalina. Às 8h30 da noite é a hora do jantar. Mas, após poucas garfadas, Natalie devolve sua comida e brinca. Eu vou beber o meu jantar. Olha, eu vou beber o meu jantar, tá bom? Mas, por trás das piadas, a relação de Natalie com comida pode ser o sintoma de um problema sério em sua vida de estrela de Hollywood. Além das receitas para soníferos, os investigadores encontraram um vidro de triclormetiazida, um diurético poderoso. Ele força o corpo a eliminar água, alternando o modo como os rins absorvem certos sais. Diuréticos geralmente são receitados para pressão alta, mas nada no relatório indica que ela tivesse problemas de pressão. O coração era do tamanho normal e os rins pareciam normais. Então deve ter outro motivo para ela estar tomando esse remédio. Os diuréticos também servem para outras coisas e podem ser usados por indivíduos que estão tentando perder peso muito rápido. A visão de Hollywood sobre os diuréticos é meio que... Bem, são os ossos do ofício. Here's Natalie Wood, the kind of fresh young face and macaroni-proof young figure that the movie industry is always seeking. Se você não quiser perder o seu lugar diante das câmeras, você tem que fazer o que for possível. O menor aumento de peso pode ser um desastre. Quando ela ainda era jovem, a Natalie começou a tomar remédios para emagrecer, um tipo de anfetamina. Ela sentia que tinha que sempre estar com o corpo em forma. E isso levou ela a tomar tantos remédios para emagrecer que ela não comia nada. Ela era praticamente anoréxica. Relatos de que ela pode ter sido anoréxica aos 20 anos não são surpresa. Se encaixa muito bem na necessidade de controle. Lembre-se que a anorexia entra no âmbito dos transtornos obsessivos compulsivos. Na verdade, é uma necessidade de ser capaz de controlar a forma do próprio corpo. Isso tem tudo a ver com uma jovem mulher em Hollywood com muita pressão para se encaixar num ideal. 6 semanas antes da viagem para a ilha de Santa Catalina, no set de seu mais novo filme, Projeto Brainstorm, Natalie está mais do que nunca consciente de seu peso. Aos 43 anos, ela espera que o filme reanime sua carreira em declínio. Ela estava preocupada em perder peso para parecer mais elegante e desejável. É provável que Natalie estivesse usando o diurético para se manter magra. A receita para triclormetiazida tinha 6 semanas. Ela tomou 12 comprimidos, então ela estava tomando parte desse remédio enquanto filmava nas locações. E, estranhamente, ela também estava bebendo durante as filmagens.
A Natalie tinha uma regra de que, durante as filmagens, ela não bebia por motivos óbvios. Ela não queria ganhar peso, entre outras coisas. Mas em Projeto Brainstorm, ela quebrou essa regra. Ela tinha consciência dos efeitos que o álcool tinha na aparência dela, no corpo dela. Então, os mecanismos de controle que ela normalmente tinha, aqueles bloqueios que ela tinha para garantir que sempre estivesse bem e saudável, estavam começando a sumir, já não estavam funcionando do mesmo jeito. Por trás das câmeras, a vida pessoal de Natalie estava desabando. O casamento dos Wagners, pelo menos por fora, para o público, era um conto de fadas. Mas por dentro do casamento haviam muitas falhas, como ciúme e competição. O segundo casamento de Natalie com Robert Wagner parecia estar em risco. I gave him a call, told him you were fine, asked if he was fine. He's fine. Fine. Não foi a primeira vez que seu relacionamento com Wagner foi levado ao limite. Natalie se casou pela primeira vez com Wagner, de 27 anos, quando tinha apenas 19. Mas, após 4 anos, o relacionamento desmoronou em meio a rumores de infidelidade. E em 1962, eles se divorciaram. Ela passou por um casamento infeliz com o Robert Wagner. Foi uma época ruim, negativa na vida dela. Aparentemente, durante este período, os remédios prescritos ganharam mais destaque na vida de Natalie. Um amigo da Natalie visitou a casa deles algumas vezes e me contou que quando ele foi ao banheiro e abriu o armário de remédios, ele viu todo tipo de coisa. Não há nenhuma evidência nesse relatório de autópsia de que ela estivesse tomando qualquer um desses remédios. Mas é claro que aos 20 e poucos anos, não era novidade para ela se automedicar para tentar lidar com o estresse. Você tem que pensar na situação em que a Natalie estava na época. O mundo dela ficava bem longe da esfera da normalidade, bem longe de praticamente qualquer coisa que alguém pudesse se identificar. Havia uma noção de, o meu comportamento é perfeitamente normal, eu estou lidando com isso. E esse é um estado mental muito vulnerável e perigoso. 10 da noite. Após beber durante a tarde e depois à noite, o grupo começa a se acalmar. Mas eles estão claramente embriagados. O gerente do restaurante está tão preocupado com a condição deles que chama o capitão do porto e avisa para que ele fique de olho no grupo enquanto eles retornam ao iate em um bote. 10:30 da noite. Natalie tem apenas horas de vida. Nos interrogatórios, as 3 testemunhas afirmaram que a festa continuou no iate. No que diz respeito aos rumores de Hollywood, todo mundo acreditava que Ellie e o Christopher Walken estavam tendo um caso. E o Robert Wagner, quase com certeza, também acreditava. O Christopher Walken foi o estopim para os eventos que ocorreram naquela noite. Ainda acho que isso é verdade. De acordo com o capitão Dennis Davern, Robert Wagner ficou cada vez mais agitado quando Christopher Walken tomou o lado de sua esposa em uma discussão sobre o casamento. É o que eu sempre digo, você tem que seguir seu coração. Ela tem que seguir o coração dela. E, de repente, o Wagner disse pro Walken: Você dormiu com a minha esposa! A Natalie ficou chocada, perplexa. Na hora, ela se levantou e desceu as escadas. Natalie, fica aqui. E tudo acabou resultando em uma série de eventos muito confusos, perigosos e obscuros. O que começou como um feriado relaxante de Dia de Ação de Graças se torna horrível e termina em tragédia.
O corpo dela foi encontrado às 7h30 da manhã seguinte, vestido com uma jaqueta vermelha. Natalie Wood foi declarada morta às 7h44 do dia 29 de novembro de 1981. No dia seguinte, o médico legista convocou uma coletiva de imprensa. Sua declaração foi breve. Cause of death will be certified as accidental drowning. Com a mídia cercando a ilha de Santa Catalina, o médico conectou os eventos por trás da morte a partir das declarações de Wagner, Walken e do capitão Dennis Dovern. Aparentemente, após a discussão, Christopher Walken voltou à sua cabine privada, deixando Dennis e Wagner juntos no recinto. Wagner disse que às 11h45 viu a esposa no banheiro. Esta foi a última vez que ele a viu viva. Para explicar por que Natalie teria subido ao convés, Wagner disse que ela com frequência se sentia incomodada pelo som do bote batendo na lateral do iate e pode ter saído para apertar a corda de suporte. A corda às vezes afrouxava com o movimento das ondas. Wagner disse que Natalie teria de antes soltar o bote para então prender a corda com força. Então, tanto Natalie como o bote foram arrastados pela corrente do oceano. Quando o bote foi finalmente encontrado, a equipe de busca relatou marcas de arranhões na lateral. E isso os fez acreditar que Natalie teria tentado se salvar procurando subir no bote. Sem nenhuma testemunha aparente dos últimos momentos da atriz e poucos fatos para colaborar, o médico legista concluiu: morte por afogamento acidental. Pelo que eu vi no relatório da autópsia, a descoberta mais crítica foi de que os pulmões estavam volumosos e pesados, com espuma saindo do nariz e da boca no momento em que foi encontrada. Qualquer corpo encontrado no oceano vai ter os pulmões cheios de água. Mas quando você vê a espuma, significa que a água se misturou com o ar. Isso é claramente morte por afogamento. Mas essa é a parte fácil. Agora eu quero saber o que a autópsia diz sobre como isso aconteceu. Como essa estrela de cinema, que tinha um medo terrível da água, acabou no oceano. Eu fico surpreso que o exame toxicológico da Natalie tenha investigado a presença de barbitúricos. Barbitúricos são depressores do sistema nervoso central, relaxando todas as partes do corpo. Isso resulta no sedativo muito eficaz. Mas este remédio pode ser mortal. Sem antídotos conhecidos, uma overdose de barbitúricos também é uma maneira eficaz de cometer suicídio. O fato de que este teste tenha sido feito sugere que eles realmente consideraram que barbitúricos tiveram algum papel na morte dela. Após seu divórcio em 1962, Natalie se relacionou com uma série de homens de alta classe. Para ela, a festa não tinha acabado, com certeza. Ela começou a sair com alguns dos homens mais desejados do mundo. Warren Beatty, Frank Sinatra, Steve McQueen. Mas, apesar das aparências exteriores e uma carreira de sucesso no cinema, Natalie passava por dificuldades. Em novembro de 1964, durante um intervalo de fim de semana, nas filmagens de A Corrida do Século, o estilo de vida hedonista de Natalie encontrou um final repentino. Ela tomou uma overdose de comprimidos. Ela disse que não queria mais viver. Para ela,
Parecia que tudo estava desmoronando. Foi uma época assustadora para ela. Não se sabe muitos detalhes sobre isso. Foi encoberto, assim, na hora. Mas foi sério e ela quase morreu. Ela nunca falou sobre isso comigo. Ela não falou com mais ninguém além do médico dela. 17 anos depois, ela poderia ter sido levada à morte pelo mesmo impulso suicida? É possível que o afogamento da Natalie Wood tenha sido consequência de outra overdose. Uma overdose de barbitúricos pode ter um efeito devastador no cérebro. Pode causar perda de coordenação e confusão. Então, antes que os comprimidos tivessem tempo de fazer efeito total e matar Natalie de vez, ela poderia ter deixado sua cabine sem saber aonde ia. É plausível que a Natalie tenha saído para o convés em meio a um delírio causado pelo remédio e simplesmente tenha caído no mar. Mas o relatório toxicológico mostra que não havia presença de barbitúricos no sistema dela. Isso elimina a alternativa de uma segunda tentativa de overdose. No entanto, isso não elimina o suicídio como uma possível explicação para a morte dela. E escondido em meio ao exame neuropatológico, eu vejo um possível motivo para suicídio. Existia algo anormal no cérebro da Natalie. O sulco que separava o lobo frontal do lobo parietal era anormalmente largo. A julgar pelo relatório, parece que houve uma perda de tecido. E isso pode ser um sinal de alguém com uma doença progressiva do cérebro. E se a Natalie soubesse que tinha algum problema no cérebro, isso poderia ser um motivador para o suicídio. Uma doença terminal não seria novidade na vida de Natalie. Ela cuidou do próprio pai durante os meses que precederam sua morte. A doença do meu pai foi realmente muito chocante, muito perturbadora para Natalie. Ela amava muito ele. Ele teve de ser acamado e a morte dele foi uma época muito difícil para ela. Foi realmente muito difícil. Imagina ter que enfrentar a dor e a angústia de uma doença prolongada, como de um parente próximo. No caso dela, o pai. Existem teorias que dizem que isso se torna algo que te deixa com tanto medo de acontecer com você, que você prefere se dar um fim, você prefere se matar a ter que passar por tudo isso. Considerando o histórico psicológico dela, é possível que a Natalie tivesse reagido muito mal ao saber que tinha algum tipo de doença progressiva do cérebro. Eu vi no relatório que eles examinaram essa área do cérebro e não encontraram amolecimento ou indícios de necrose. O cérebro dela parecia bem saudável. O sulco anormal era só uma peculiaridade anatômica. Ainda não há um motivo claro para suicídio. Mas existe uma passagem estranha encontrada no diário dela. No último registro, ela escreveu: "Essa solidão não me deixa sozinha." E se a Natalie fosse suicida, ela estava cercada pela melhor opção depois de uma overdose: o Oceano Pacífico. Até agora, eu descobri que a Natalie Wood tinha um histórico psicológico problemático que inclui uma antiga tentativa de suicídio. Então estou considerando a possibilidade de outra tentativa de suicídio. Desta vez, por afogamento. Mas pensando bem, afogamento seria uma escolha de método estranho para Natalie. Ela tinha muito medo de água. Ela nunca aprendeu a nadar, só conseguia fazer o nado cachorrinho, o que ela odiava. Mas ela tinha pavor de água, pavor. Seu medo de água começou com um acidente no set, quando ela tinha apenas 10 anos. Ela agarrou a lateral da ponte desesperada. E ela quase se afogou durante a cena. Natalie teve problemas com seu medo de água até a vida adulta. Considerando que ela tinha pavor de água, parece bizarro pensar que ela cometeria suicídio por afogamento. Mas o exame toxicológico também mostra que ela estava embriagada. E isso pode mudar tudo.
Ela estaria muito mais relaxada, chegando ao ponto da insensatez. Esse é o princípio dessas substâncias. Elas ajudam a lidar com a ansiedade, a lidar com o medo. Então, por mais estranha que pareça uma tentativa de suicídio por afogamento, isso não é algo a ser totalmente ignorado. Para poder me decidir se a Natalie se afogou intencionalmente, eu preciso entender muito bem o que aconteceu logo depois da primeira tentativa de suicídio dela. Muita coisa pode mudar depois de um trauma dessa magnitude. Uma das maiores mudanças na vida de Natalie após sua tentativa de suicídio em 1964 foi a maternidade. Ter um filho significava tudo para ela. Tudo. Antes mesmo de se casar, ela falava que queria um filho, que queria um filho. E ela queria que esse filho tivesse a infância que ela nunca teve. Sua primeira filha, Natasha, nasceu em 1970 do segundo marido, o produtor cinematográfico Richard Gregson. 4 anos depois, ela teve outra filha, Courtney, com Robert Wagner, com quem ela se casou novamente. Se tornar mãe deu a Natalie força para enfrentar seus demônios. Ela começou a fazer psicanálise. Ela sempre fazia questão de não perder nenhuma sessão. Estava até nos contratos dela que, de vez em quando, ela ia ter sessões de 1 hora com o terapeuta. Natalie recobrou o controle da própria vida após chegar tão perto de perdê-la. E havia evidências no Splendor que, 17 anos após sua tentativa de suicídio, Natalie ainda estava utilizando medicamentos. Os investigadores acharam 4 tabletes e meio de Valium, bem como um vidro vazio de Dalmane, que é um remédio parecido com Valium. Estes tipos de sedativos seriam os indicados para controlar o humor dela depois da tentativa de suicídio. Considerando como a Natalie se dedicava às filhas, o compromisso dela com a terapia e o enorme medo da água, eu acho que dá para eliminar suicídio. Eu preciso procurar em outro lugar a explicação de como a Natalie foi parar na água e, para isso, eu tenho que levar em conta cada momento antes da morte dela. E um elemento-chave é quanto tempo ela ficou dentro da água antes de morrer. A autópsia inclui um parecer de que quando o corpo de Natalie foi encontrado por volta das 7h30 da manhã, não havia rigor mortis. Seu corpo não havia enrijecido. Isso convenceu parte da equipe de resgate de que ela ainda estava viva cerca de 2 horas antes de ser encontrada. O rigor mortis é um dos métodos mais conhecidos para tentar descobrir quando alguém morreu. Ele é causado por um aumento na tensão muscular após a morte. Em circunstâncias habituais, ele leva entre 2 e 6 horas para aparecer. Natalie desapareceu por volta da meia-noite. Seria possível que ela tivesse sofrido na água durante várias horas? O rigor mortis é um processo químico altamente influenciado por fatores do ambiente como temperatura. E a água fria, em particular, desacelera o rigor mortis, tornando difícil determinar o momento da morte, especialmente em um afogamento como esse. Eu vou ter que procurar o horário da morte em outro lugar. O relatório da autópsia diz que havia cerca de 500 centímetros cúbicos de comida parcialmente digerida no estômago da Natalie. E esse é um meio muito mais confiável de determinar a hora da morte. Existem dados sobre quanto tempo leva para a comida passar pelo estômago. E esse processo para com a morte. Então é possível usar isso para determinar quando alguém morreu. O jantar ainda estava no estômago dela, o que quer dizer que o movimento gástrico parou entre 3 e 4 horas depois da última refeição. Isso sugere que ela morreu por volta da meia-noite, cerca de meia hora depois de ser vista pela última vez. Então, para resolver o mistério de como a Natalie foi parar no oceano, temos que focar nos últimos minutos depois que ela foi vista viva pelo Wagner. Seja lá o que aconteceu, foi bem rápido. E aqui no relatório, há evidências que me levam a crer que a história toda não foi uma simples queda. A autópsia indica que não houve lesões no escalpo ou crânio, nenhuma lesão traumática no peito ou abdômen, mas dá para ver que existem mais de 24 ferimentos no corpo.
Os ferimentos são recentes e sem cicatrizes, o que revela que foram infligidos dentro das últimas 18 horas. Eles podem ser só lesões simples, resultantes de quando ela estava tropeçando pelo iate ou se agarrando ao bote. Mas, para mim, parece que pelo menos um dos ferimentos pode ser defensivo. A lesão no antebraço direito pode ter sido infligida enquanto ela estava tentando se proteger. E a lesão grande no joelho pode ter sido resultado de uma queda no convés. Então eu tenho que considerar a alternativa da Natalie ter sido atacada momentos antes de ir parar no oceano. Durante 30 anos, a explicação de como Natalie foi parar no oceano continuou um mistério. Mas em 2011 surgiram novas evidências e a morte de Natalie foi reinvestigada. Recently, we have received information which we felt was substantial enough to make us take another look at this case. No centro desta nova investigação está Dennis Davern, que retirou seu depoimento original dado à polícia. Have you changed your story from when you spoke to investigators years ago? I made mistakes by not telling the honest truth. Dennis, what happened that night? Was there an argument on the yacht? Yes, that night there was an argument. Then the arguing went on to the aft deck, and moments later, everything became silent. Dennis Davern acredita que Robert Wagner agrediu a própria esposa, machucou de alguma forma e então, de repente, ela estava no mar. Mas os investigadores não tinham certeza se as lesões no corpo de Natalie foram infligidas antes ou depois de ela cair na água. Em 2012, o relatório do novo médico legista mudou a causa da morte de afogamento acidental para afogamento e fatores não determinados. O Departamento de Polícia de Los Angeles fez questão de explicitar que Robert Wagner não era um suspeito no caso. A minha investigação não elimina a possibilidade de violência a bordo do Splendor, mas eu acredito que existam outras explicações. Nas entrelinhas deste relatório de autópsia, eu finalmente encontrei evidências que poderiam trazer uma nova luz à morte dela. A lista de remédios receitados para Natalie inclui Synthroid. É um medicamento para indivíduos que sofrem de hipotireoidismo. A tireoide controla o metabolismo. Esses indivíduos geralmente possuem uma resistência menor a lesões. E isso, para mim, põe em dúvida qualquer teoria de que ela tenha sido agredida antes de cair na água, ou mesmo de que ela tenha tentado se salvar se agarrando ao bote. Eu acredito que essas lesões são simplesmente resultado dela estar embriagada e tropeçando pelo iate. Esse é um caso complexo, com muitas incógnitas. E esta é a sequência de eventos que eu acredito ter levado à morte dela. 28 de novembro de 1981, por volta da meia-noite. Essa mulher tinha uma rotina. Ela tomava um sonífero toda noite, o Placidil. Mas o exame toxicológico não mostrou traços de Placidil. Isso sugere que ela ainda não tinha tomado o remédio. Mas o relatório mostra a presença do analgésico propoxifeno em uma concentração de 0,07%. E isso sugere que ela provavelmente tenha tomado esse remédio cerca de 2 horas antes da morte. Destinado ao uso hospitalar para tratar enxaquecas, propoxifeno era às vezes utilizado para tratar insônia, pois além de eliminar a dor, o comprimido causa sonolência 60 minutos após ser tomado.
O propoxifeno, combinado com a ciclizina que ela usou para náusea e o álcool, pode criar uma mistura mortal, roubando dela a habilidade de sobreviver. Por volta da meia-noite, nós sabemos que alguma coisa levou a Natalie a colocar uma jaqueta e sair para o convés. A combinação de drogas pulsando no sistema dela pode ter afetado a coordenação, prejudicado o discernimento e feito que ela perdesse o equilíbrio. Nós não sabemos como a Natalie caiu na água, mas quando aconteceu, os efeitos combinados das drogas e da água congelante teriam limitado a capacidade dela para se salvar. Os músculos dela se enrijeceriam e ela nem conseguiria gritar por socorro. Com o tempo, ela não ia conseguir respirar para circular oxigênio pelo corpo, e isso causaria uma lesão por hipóxia no cérebro. Em 10 minutos, ela teria morrido por afogamento. Este foi um trágico final para uma vida extraordinária. O funeral de Natalie foi uma rara reunião dos maiores nomes de Hollywood, de Frank Sinatra a Rod McDowell. She found a way not only to put life into her art, but to put art into her life. Foi quase como a morte do John Kennedy. Parece que todo mundo se lembra e sabe onde estava quando a Natalie morreu. Ela era uma parte especial da cultura norte-americana. Os dois maiores medos dela eram estar sozinha e estar na água. E esse acabou sendo o fim dessa linda mulher. A Natalie tinha uma essência mágica. A Natalie agradava homens, a Natalie agradava mulheres. Todos queriam ser amigos dela, ser irmãos dela, ou se casar com ela. Ela tinha uma grande beleza natural, uma personalidade bem natural. E ela dizia as coisas de forma natural. E eu acho que todo mundo sente muita falta dela. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.